Eu aceitei Jesus num lar. Sabe aqueles cultos de lar? Eu acho que eu nunca contei meu testemunho aqui, não sei porquê, mas Deus colocou no meu coração. Eu tenho 10 minutos. Eu aceitei Jesus no culto de lar. 6 pessoas tinha numa sala. O pastor, os obreiros, mais 6 pessoas da vizinhança. Da minha vizinhança eu era mais vaidosa. E o meu preconceito de entrar numa igreja evangélica é porque eu dizia: meu Deus, vão pensar que eu sou uma pombagíria. Talvez seja esse teu pensamento. Você que está em casa. E Senhor sempre manda alguém contar alguma coisa porque tem endereço. E uma amiga minha disse para mim: olha, vai vir um pastor, vai fazer uma oração aqui em casa. E você vem? Eu digo: vou. Por que eu disse que eu vou? Porque eu servi a catequese e quase fui professora da catequese. Mas eu não sabia o propósito que Deus tinha na minha vida. Só que o Senhor já sabia. Minha mãe não deixava faltar uma missa de sábado, uma catequese de sábado e uma missa de domingo. Podia ir na casa da amiga, podia fazer suas coisas, mas tinha que ir na catequese, tinha que ir para a missa. E eu não entendia, mas sempre obedecia, porque eu sou da época que toma benção, tá? Hoje não, porque há 2 anos o Senhor recolheu minha mãe, mas até casada, entrava na minha casa e a primeira coisa que nós tínhamos que dizer, todo mundo, é benção, mãe. E na hora de ir embora, tomar a benção novamente. Eu aceitei Jesus dentro de um culto no lar. Quando o pastor fez o apelo, trouxe a palavra e eu aceitei Jesus. E dentro da minha mente eu disse para Deus assim, no meu jeitinho, nova convertida. Eu disse assim: Senhor, agora eu quero te conhecer de verdade. Porque eu te conheço das lições da catequese. Agora eu quero te conhecer de verdade. E eu disse assim para ele, em minha oração simples: eu nunca mais quero ficar longe de ti. Quando eu aceitei Jesus, eu estava já divorciada, vivi 9 anos casada com meu ex-marido, fui traída, me separei, e nessa separação já divorciada foi onde eu aceitei Jesus. Dentro desse culto no lar estava o meu esposo, filho do pastor presidente, que é o pastor Adilson Júnior, e estava o pastor Adilson pai, filho de pastor, mas desviado. Pensa. Até hoje eu pergunto para Deus: Deus, aonde que ele estava naquela sala que eu não vi ele até hoje? Mas ele conseguiu me ver. E dali ele começou a orar. E deve ter orado muito. Porque na minha mente eu sempre imaginei namorar homens mais velhos. Não sou racista, tá? Preste atenção que eu vou falar. Acho que as pessoas negras são as mais lindas. Tem cabelo bom, tem pele boa. A gente tem que pagar muitos quilos de creme para tentar ter a pele desse povo, né? Não sou racista. Mas nunca imaginei casar com um negro. E hoje tem um negão do meu lado e louvo a Deus por isso. E ai. É só Deus que faz isso, queridos. Comecei a namorar, comecei a servir Deus, noivei. Só que antes de haver este culto no lar, eu me recordei da história da irmã. Eu trabalhava no CCA na Praia Grande há 8 anos. E neste momento, antes de eu saber da traição, o meu ex-marido pediu para que eu deixasse o emprego para que eu cuidasse dos filhos. E eu amei. Quando eu pedi a demissão, na mesma semana eu fiquei sabendo do adultério. Aí já tinha assinado tudo, não podia voltar mais. Eu consegui viver 1 mês, 2 meses, 3, pagando aluguel numa casa boa. Com a ajuda da minha mãe, mãe sempre socorre a gente, glória a Deus por isso, e hoje é eu que socorro. E eu passei por muitos momentos, querido, onde eu não tinha nada para comer, com 2 crianças. Mas uma coisa que a minha mãe sempre disse, eu sempre guardei comigo: filha, se um dia for necessário, você vai fazer faxina, mas nunca se prostitui. Nunca faça isso. Isso é desonroso. Não julgo ninguém que fez, eu só estou dizendo que eu aprendi. E ali chegou um momento em que eu fui pagando aluguel, o dinheiro foi acabando, a rescisão foi acabando. E eu só guardava o dinheiro do aluguel, água e luz. Porque eu morria de vergonha de alguém vir ali, sabe, cortar água, cortar a luz e me cobrar. E ali, sabe, aquela dificuldade. Ao ponto em que nós passamos ali, acho que 2, 3 meses. Eu falo com vocês sem vergonha nenhuma, queridos. Porque Deus, Ele cuida.
Deus, Ele é o refúgio. Deus, Ele sabe da oração que eu fiz dentro daquele lar onde eu aceitei Jesus. E parece que quando você aceita Jesus as coisas pioram. Mas não é porque piora, é porque Deus, Ele quer testar o teu caráter cristão. Eu fazia para os meus 2 filhos como almoço e janta arroz com cebola frita. Era a nossa mistura. Era o nosso alimento. Eu não sei se é da sua época, porque esse roxinho aqui é só uma ameriqueira mesmo, mas o 50 já está chegando. E eu fui da época do kisuke, desse tamanhozinho. E aquilo ali eu fiz uma jarra de 2 litros para que nós possamos comer e tomarmos. Eu recebia roupa usada, lavava com o maior capricho. E com isso nós sobrevivemos. E parece que quando você aceita Jesus, todo mundo quer te dar uma saia, todo mundo quer te dar uma blusinha. E eu aceitava com muito carinho. Cuidava, zelava. E o Senhor restituiu as nossas vidas. Eu não sou assalariada na terra, mas eu sou assalariada no céu. Por várias vezes eu quis entregar currículo, mesmo depois de casada. Quando eu aceitei Jesus, o filho do pastor presidente, desviado, ele não tinha nem a 5ª série. Aí eu falei para ele: camarada, se tu quer orar para namorar, a primeira coisa que tu faz, foge para a escola, que homem burro não dá. Falei: cadê sua carteira de trabalho? Ah, então, eu nunca trabalhei. Eu falei: piorou. Camarada não tinha um registro na carteira, não, mas ele era o comando do comando. Para mim não resolvia de nada. Eu falei para ele: dinheiro de droga não para me gloriar, para quem não tinha o que comer, para quem não tinha o que vestir. Hoje, de ganhar e de comprar, eu tiro da etiqueta para ir em alguns lugares. Roupas. Hoje eu escolho o que eu vou comer. Mas sabe por que isso aconteceu na minha vida? Porque eu primeiro precisei plantar uma fé. Não é uma fé no homem, na mulher, é uma fé em quem pode mudar a minha história. Por várias vezes, e aqui eu termino, eu tenho 3 minutos. Eu saía para ministrar e na época do Orkut ainda, as pessoas me chamavam e diziam assim: pastora, missionária na época, missionária, o culto foi uma benção, Deus falou, operou, revelou. Mas tem uma coisa, quem conhece Praia Grande, o quadradão lá onde tem a feira? Alguém conhece? Quantas das vezes eu voltava de algum compromisso ministerial e chegava na minha casa, que eu morava na Tupi, e as pessoas me procuravam ali no Orkut e diziam assim: então, a senhora estava no culto, Deus operou, foi uma benção. Mas sabe, eu vi teu filho lá no quadradão fumando Gudã. E você acha que eu deixei a fé em Jesus por causa disso? Não. Nós estamos num culto de mulher. Ei, mulher, cuidado com a palavra que sai da tua boca. Porque a gente ganhar uma alma para Jesus é muito fácil. Deus opera, Deus entra em cena. Só que a gente ganhar alguém que já foi de Jesus é muito difícil. Que saiu machucado, que saiu ferido. Nem todo mundo tem a estrutura que eu tive de escutar e profetizar e dizer: ei, cai por terra toda maldição. E quem me procurava eram missionárias que nem a mim mesma. E não era para se revoltar, era, mas eu não me revoltei. Eu simplesmente ali na conversa eu dizia assim: então, se Jesus operou e se Jesus deixou que você visse o meu filho, por que você não foi até ele e falou do evangelho de Jesus? Eu não desisti. E hoje os meus filhos aos poucos estão na casa do Senhor. Minha filha na primeira pandemia comprou a sua casa. Na segunda pandemia comprou o seu carro. Meu filho na primeira pandemia abriu sua empresa. E ele está vindo a segunda pandemia, ele já está quase comprando a tua casa. Ei, você pode começar a acreditar que quando você planta a fé você vai colher milagres?